Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, psiu. Acorda, acorda, Brumadinho. Bem-vindas, bem-vindos. Bom dia a todos e todas. 28 de dezembro de 2020. Faltam 3 dias para o calendário mudar e entrarmos no ano 21 do século 21. Meu Deus, que pandemônio! Oh, não, que pandemia, né? Tomara que a gente possa sair dessa melhores, pessoas melhores, um mundo melhor. Há 125 anos, exatos, em Paris, os irmãos Lumière apresentavam para o mundo o cinema. Há 125 anos, o mundo viu essa cena. O mundo não. 3 dezenas de pessoas. É interessante, não sei se vocês perceberam, a quantidade de mulheres que faziam parte desse contingente de operários, né, a saída da fábrica, a primeira imagem projetada no cinema. Fica aqui nossa homenagem ao cinema mundial e, em especial, ao cinema brasileiro, que, vivendo hoje uma das suas fases mais pujantes, de quantitativamente e qualitativamente, está tão atacado pelo nosso governo central. E voltando ao que eu disse sobre a quantidade de mulheres que saíram pela porta da fábrica, vocês sabem que aqui nós, sempre que pudemos, falamos sobre a questão da presença feminina em todas as atividades. Isso nos remete também à nossa conversa de hoje, ao matriarcado de Pindorama. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil havia descoberto a felicidade. Essa frase é uma frase de Oswald de Andrade, o grande poeta, escritor, pensador brasileiro, responsável por uma revolução no pensamento nacional. E ele é o tema de hoje. Nós vamos conversar com o psicanalista Sérgio de Castro sobre Oswald de Andrade e o novo patriarcalismo. Esse tema é bom, hein? Eu vou chamar o Sérgio aqui, nosso vizinho. A gente mora perto, mas tem que achá-lo nessa barafunda cibernética, né, Sérgio? Cadê você? Vou achar o Sérgio aqui. Espera aí, atenção. Bem-vindo, Sérgio. Só o microfone que você tem que pedir. Alô, Sérgio. Você está me ouvindo? Eu estou te vendo. Alô, alô, Sérgio. Oi, Adir, estou te ouvindo. Que bom. Bem-vindo. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho.
É uma satisfação enorme poder conversar com você nessa manhã de 28 de dezembro, o ano terminando. E, salvo engano, você tem ao fundo um Celso Renato de Lima, é verdade? Não, não é o Celso Renato. Eu tenho um Celso Renato, mas esse aqui não é É, Celso Renato. Esse é o Aguinaldo Pinho. Agnaldo Pinho, bacana. Ah, que ótimo. Nada como as artes para nos abraçar sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, hoje nossa conversa, eu fico pensando assim, nós temos tantos assuntos, escolhemos um e vamos nele, né? Vamos ver o que a gente Uhum. pode falar sobre esse momento, né? O que a gente pode confluir do pensamento oswaldiano, o que Oswald de Andrade nos legou, e essa nova configuração, né, do patriarcalismo no Brasil. Por onde você quer começar? Os termos andam juntos. Essa tentativa, eu preferiria dizer assim, nesse sentido, eu talvez seja um pouco mais otimista que você. Eu não diria essa nova configuração, eu diria essa tentativa de se reconfigurar, de se relançar é, uma posição política patriarcal no Brasil. Depois eu posso dizer um pouco mais, porque que eu considero uma tentativa apenas. Eu penso assim que voltando ao Oswald, né, Sim, essa oportunidade que ele nos ofereceu, vamos dizer assim, de fazer uma síntese tanto de um pensamento contemporâneo a ele, lá no início do século XX, da vanguarda europeia, que estava pensando a questão, inclusive, da psicanálise, as novas informações, com esse retorno a uma origem, vamos dizer assim, aos povos originários, né? Como se os povos originários, com as suas práticas, com o seu canibalismo cultural, nos permitisse transformar essa sociedade de então, que hoje não é tão diferente nesse aspecto, né, da prevalência do homem branco, machista. Oi, parece que falhou um pouco, mas tá, a minha rede está boa. tá aqui também, vamos ver. Você me ouviu um pouco ou não? Eu ouvi, você apontava uma certa proximidade, uma certa semelhança de um cenário no qual viveu Oswald, primeira metade do século XX, com o momento atual, a prevalência do um certo machismo, tendo um homem branco à frente. Isso, até aí eu acompanhei, isso mesmo? Isso mesmo. A gente pode avançar isso um pouco? Parte. Claro, claro, claro. Eu preferiria partir das diferenças e não das semelhanças. O que, Uhum. que Oswald faz? Ele antevê, com a sensibilidade própria dos artistas, dos grandes artistas, algo que se passava naquele momento na sociedade. É Freud quem vai dizer, mas isso não é propriamente de Freud. Freud reafirma isso. E, e Freud o faz no que diz respeito às pesquisas da psicanálise. Mas todos nós sabemos que os grandes artistas antecipam, com uma sensibilidade própria aos artistas, tendências, movimentos na sociedade, movimentos na subjetividade, movimentos no jeito de se viver, mudanças ali, nem sempre para melhor, às vezes para, num certo sentido, para pior, outras vezes não.
Mas os artistas detectam isso. O que que o Oswald de Andrade detecta? Só para lembrar, o Oswald de Andrade foi um dos principais, possivelmente junto com o Mário de Andrade, pelo menos no plano da literatura, um dos principais cabeças e protagonistas da famosíssima Semana de Arte Moderna de 1922. Né? Pois bem, o que que Oswald detecta? Ele detecta que há uma certa ordem social que, num de seus pilares, talvez o principal, que seria o patriarcado, ela estaria em crise, algo ali estaria se desfazendo. É interessante notar que um pouco depois, década de 30, 1936, num texto chamado A Família, Jacques Lacan, o psicanalista francês, faz essa mesma constatação. Ele fala do declínio do patriarcado. Grosso modo, o patriarcado seria a família heterossexual com o homem, e no Ocidente, no nosso Ocidente, isso era o homem branco, mas não só. A questão de gênero não se sobrepõe inteiramente às questões ditas raciais, elas estão próximas, mas talvez comportem uma certa diferença possível. Um homem aprende, o homem provedor, a mulher dentro de casa, criando filhos e tantas vezes sendo maltratada por esse homem, na medida em que ela era uma espécie de subalterna, não é? Oswald de Andrade percebe que algo aí se movimenta. Já na década de 20, ele percebe que algo ali está acontecendo. E ele vai se inspirar num passado de início, num passado brasileiro, entre povos indígenas, muitos deles, não todos, mas muitos deles, com formações sociais distintas, que não eram propriamente patriarcais, que eram matriarcais. De um modo geral, e especialmente povos politeístas. É interessante observar que o monoteísmo ele é, por excelência, patriarcal. Não é? Oswald recupera algo desse passado, se dá conta disso, mas não só advoga por um retorno ao passado, mas ele faz uma utopia, quer dizer, uma certa leitura e uma aposta. Nisso ele se engaja, não é? Numa perspectiva de militância, uma aposta quanto ao que viria. Viria, ele diz, um novo matriarcado, quer dizer, uma organização social já não mais referida especialmente na família patriarcal, sob o comando do patriarca. Claro que isso se estenderia no plano político mais amplo também, não é? Mas um matriarcado renovado, acrescido, por exemplo, das conquistas tecnológicas, que Oswald vai chamar de bárbaro tecnicizado. Isso aqui não é apenas um retorno, não é? A um passado. Bom, É, isso é totalmente genial, isso é totalmente atual. Nós vemos aí uma verdadeira. Os limites da família patriarcal são absolutamente evidentes. Isso eu quero deixar claro, independente de se simpatizar, de se concordar, de achar de se acha melhor ou pior essa constatação, é assim. Vou dar um exemplo, entre tantos outros possíveis. O próprio avanço da ciência, quer dizer, hoje é possível
constituiu uma família sem pai, com uma inseminação artificial, que por escolha da mulher não se sabe quem que é o pai, famílias bissexuais, famílias homossexuais, a chamada, por exemplo, produção independente, são todas essas modalidades outras de família que não são mais famílias patriarcais. Isso não quer dizer que não haja uma grande resistência patriarcal. Há, em vários planos, de um modo geral, lançando mão de determinadas leituras, de determinados entendimentos do que seja a religião. Isso, felizmente, nós sabemos, não cobre todas as possibilidades da religião, mas todas essas tendências chamadas de fundamentalistas, seja no islamismo, seja no cristianismo, que nós vemos hoje se manifestar tão, muitas vezes, quase violentamente no Brasil, uma violência própria dos fundamentalistas. Há, portanto, um fundamentalismo cristão, que não é todo o cristianismo também, nós sabemos disso muito bem, que se une a esses movimentos de resistência patriarcal. Toda essa liderança política de extrema direita hoje, não é só que não acontece apenas no Brasil, aqui acontece da forma dramática que nós conhecemos, nós sabemos, mas isso não é uma exclusividade do Brasil, pode ser pensado tanto a partir de referências psicanalíticas, que fazem essa constatação também desse rearranjo político-social, que comporta algo de inevitável, de inexorável, é assim. E isso conflui com a festiva, e aqui eu falo de uma simpatia pessoal minha, com a festiva e linda perspectiva oswaldiana, que constata e celebra o declínio do patriarcado. Do ponto de vista psicanalítico, a celebração, esse elemento de festa, de festejar o declínio do patriarcado, evidentemente não estaria presente. Não cabe aos psicanalistas celebrarem ou não certas tendências. Mas a constatação que a psicanálise faz, ela é perfeitamente sintonizada com a que faz nos anos 20, um pouco antes, inclusive, Oswald de Andrade, Declínio do Patriarcado. Eu disse no início, desculpa, Adir, pois não. Não, é que eu queria, você pode concluir porque eu quero te perguntar, porque eu percebo um delay, vamos dizer, uma diferença no tempo entre vamos dizer, essas chamas, essas lanças que os nossos pensadores lançam e como é que isso entra no tecido social. Então, né, o Oswald, além de um pensador fantástico, ele é também um grande frasista e muitas frases dele ficaram para sempre, né? A felicidade guerreira, que é essa ideia de que a gente pode ser feliz na luta, né? A luta não é só sofrimento, só a antropofagia nos une, mas, de uma certa forma, é um pensamento que habitava uma classe social que a qual o Oswald é uma pessoa de origem abastada, né, que pôde frequentar, que pôde sintonizar com o que estava acontecendo com os modernismos do resto, principalmente da Europa, né, e que trouxe essa ideia uma ideia um pouco romântica, talvez, também dos povos originários brasileiros. Vamos lembrar que a direita, na época contemporânea a ele, o integralismo, também se inspirou, foi buscar nos povos originários algumas das suas referências, sendo que nós
temos poucos povos, poucos representantes dos povos indígenas daquele momento que se manifestaram nessa direção. Então, isso só vai acontecer muito tempo depois. Vamos dizer, o próprio ideário do Oswald, ele penetra nos estamentos mais ativos da cultura brasileira a partir de 30 anos depois, 40 anos depois, principalmente a partir da montagem do Rei da Vela, pelo Zé Celso, que traz, que consegue dar, para além do impresso, né, consegue trazer a outras informações artísticas, seja né, uma coisa coincidente com a Tropicália, e que faz essa explosão oswaldiana. Então, fiz essa volta grande para perguntar para você assim, como é que isso chega na sociedade? Como é que essa informação, como é que a gente consegue ver? E vou dar um exemplo assim, bem local, que é para. Outro dia nós estávamos conversando aqui com os candidatos a prefeito de Brumadinho, a prefeitura de Brumadinho. Um dos candidatos que teve o segundo maior número de votos, um homem que já foi prefeito, e ele foi considerado, e ele é um homem violento que espanca a própria esposa. E isso é uma coisa que não é que a gente pode falar, porque isso vira notícia de jornal e tudo. E a população vota nele, devolve para ele o voto. Isso quer dizer, então eu estou olhando uma coisa micro, né, o nosso microcosmo local, mas com tantas informações, com tantas coisas, e a sociedade não reage. Ou ela reage reafirmando esses valores. Você vê dessa forma? De imediato eu diria sim e não. Quanto a ao romantismo, o próprio romantismo brasileiro, José de Alencar, quanto o movimento integralista brasileiro, é verdade, eles lançam mão de uma mística, de uma grande idealização do passado indígena. É interessante notar que o negro não entra aí. Lançam mão de um passado idealizado O bom indígena, selvagem, né? do selvagem, de certa forma, mas do selvagem brasileiro, no caso do romantismo e do integralismo brasileiro, porque há o elemento da nacionalidade presente nessas ideologias. Mas eles não tocam num ponto que mantém atualizadíssima esse recurso oswaldiano de se inspirar inicialmente. Mais para frente, o próprio Oswald de Andrade abre mão dessas referências nacionais, locais. Uhum. Mas eu não sei se é o caso de entrar nisso hoje, que é o declínio do patriarcado. Isso não está presente no integralismo, que é um movimento ultrapatriarcal, Sim, percebe? perfeito. Isso não está presente no romantismo brasileiro, em José de Alencar, por exemplo, em Pericles. Não está. E isso mantém Oswald de Andrade extremamente. Mantém alguns elementos que Oswald de Andrade detectou extremamente atualizados. Ninguém tem dúvida de que há um tensionamento enorme. Esse exemplo que você dá sobre um político que espanca a esposa remete diretamente a isso, a uma formação social, a uma mentalidade patriarcal. Quanto a Oswald ser de origem abastada, hoje há toda uma crítica que eu acho perfeitamente inadequada, equivocada. Sim, isso é algo da época, é algo da década de 20, e era
dentro dos movimentos chamados de vanguarda, avant-garde, não é? Que a origem da palavra é o termo militar, avant-garde, eram as pequenas tropas que iam à frente, se distanciavam do batalhão, iam lá na frente detectar quais eram as tendências do que estava se passando do lado de lá, vamos dizer assim. E portanto, bom, Oswald pertenceu a uma vanguarda. Quando eu Bom, falo isso, não como uma crítica, pelo contrário, assim, é só que é uma questão de acesso mesmo, né? A população, nós somos um país que se construiu, e você falou uma coisa muito interessante, que ele não se cita os negros, e o parceiro de hoje, que é o Mário, é um cara que vai estar muito atento a isso, né? A questão da contribuição africana. É a formação da cultura brasileira. Essa própria ideia de nacionalismo é uma coisa um pouco confusa, né, para um país desse tamanho, deste tamanho, né, do tamanho do Brasil, que contrariou, acredito, a maior parte, a natureza dos estados nacionais latino-americanos, que foram menores, né? E que não se identificava com seus povos originais, né? Diferentemente de boa parte, né? Principalmente dos povos andinos e tudo. Agora, se a gente pensa que essa configuração que a gente tem hoje do patriarcalismo ligado à questão, à estrutura religiosa pentecostal, ela não existia naquela época, a gente pode acreditar que ela era embrionária, ou essa configuração de hoje, na realidade, é só uma metamorfose daquilo que sempre existiu. eu diria que hoje há uma estratégia de poder em curso, que é a estratégia, a partir de Oswald de Andrade, me atendo a referências oswaldianas apenas, que são riquíssimas. Há uma estratégia patriarcal, uma resistência patriarcal que lança mão, que é propiciadora, facilitadora de que se lance mão de recursos religiosos fundamentalistas, não todos, mas alguns, justamente os de tendência fundamentalista, seja nos movimentos de origem protestante, seja dentro do próprio movimento católico, que se alia radical, intransigentemente. Nós não sabemos até onde isso pode chegar, talvez isso possa chegar à guerra civil, um quadro negro, ninguém gostaria disso, ninguém aposta nisso, mas é uma resistência brutal para manter certos privilégios e manter um certo way of life. E quando eu digo way of life, eu não estou me referindo só a privilégios econômicos e materiais, mas a, por exemplo, certos padrões de relacionamento, como um padrão heterossexual, né? São tendências que tentam implementar ou fazer com que um padrão heterossexual, que é a escolha de muitos, não é? Mas implementá-lo como norma e impor essa norma seria transformar a heterossexualidade, que é uma escolha, ou melhor, é uma tendência sexual, mais correto dizer assim, é uma tendência sexual de muitos, mas impô-la como norma, que seria transformar a heterossexualidade numa heteronormatividade, não é? A heterossexualidade é uma escolha sexual ou é uma tendência sexual de muitos, como a homossexualidade, como tantas outras que a gente vê hoje. Coisa distinta é fazer como esses grupos de tendência fundamentalistas, aliados que são
aos grupos de extrema-direita e que tentam impor a heterossexualidade ou transformar a heterossexualidade numa heteronormatividade, algo como todo mundo tem que ser assim, percebe? A decadência do patriarcado, um sinal evidente que confirma essa antevisão de Oswald de Andrade com uma clareza, para mim, completamente irrefutável. Ora, nós vemos proliferar cada vez mais modalidades outras de parcerias eróticas, por exemplo, que não se enquadram mais apenas na heterossexualidade, socialmente acontecendo, com mudanças na lei, inclusive, que permitem o casamento homossexual, as ligações homoafetivas, enfim. Isso são signos que confirmam a fina constatação de Oswald no início do século passado, declínio do patriarcado. Portanto, hoje há duas tendências. Para ser absolutamente sumário, é claro que há muitíssimas outras tendências, não é? Mas se a gente puder isolar duas, uma extremamente conservadora, que tenta implementar a heterossexualidade como uma norma, portanto, como um padrão imposto a uma sociedade que já não é mais exclusivamente heterossexual. Claro que nunca foi, mas hoje isso já implodiu há muito tempo, não é? Ou uma tendência que eu chamaria, e portanto é uma tendência conservadora, de extrema-direita, que lança mão dessas, desses recursos fundamentalistas da religião, e outra que é uma tendência democrática, que se a gente puder fazer uma comparação em termos religiosos, Oswald não chega a falar disso, mas apenas porque eu fiz uma referência que é o fundamentalismo, seria uma tendência que suportaria, por exemplo, politeísmo, suportaria religiões de origem africana, afro-brasileiras, e que suportariam outros, como se diz em psicanálise, outros modos de gozo, que não apenas o heterossexual. E mais, não tanto por dizer viva outros modos de gozo, mas por constatar que é assim, que a família patriarcal não é mais a única modalidade. Claro, é a escolha de alguns, de muitos, e nada contra essas escolhas. O problema é eleger uma dessas escolhas e dizer: essa é a norma, todos deverão ser assim, todos deverão gozar assim, percebe? E essa outra tendência eu chamaria de democrática, porque permite a convivência com o diferente, com as diferenças, sem pretender que uma apenas se imponha. Bom, em É, linhas gerais, a talvez eu gente tenha me está perdido um pouco, a mas gente está caminhando assim para o final do nosso tempo, mas eu sim, queria pegar duas coisas que você falou para a gente poder finalizar. A primeira é o fato da guerra civil. Eu acho que na minha avaliação, o que nos falta é constatar o estado de guerra civil, dado ao extermínio constante de jovens negros e, enfim, de populações desprovidas, essa centralidade do Estado, enfim, uma série de situações que nos conduz a uma guerra, que mantém a guerra e que nos ofusca de vê-la, né, de percebê-la. E a outra coisa é você falou que você tem uma visão mais otimista. Isso vai ao encontro, eu acredito, ou de encontro, a uma visão de que é recorrente, que
essa multiplicidade de focos que hoje a sociedade conseguiu encontrar, de focos principalmente nas questões de gênero, nas questões religiosas, faz com que haja uma dispersão na contestação, a dispersão na conquista de espaços realmente democráticos. O seu otimismo leva a discordar disso? O que você acha? Não, o meu otimismo diz respeito a um ponto apenas, ainda inserido pelo menos nos fundamentos que a gente localiza em Oswaldo de Andrade. Há algo da família patriarcal que algo, a sua hegemonia, sua pretensão de se impor como um modelo único de parceria, de modo de gozo, que é verdadeiramente insustentável. Então, por mais que a gente veja esses esforços de retomada para manutenção de um status quo, com muito caminho pela frente, eu concordo com você no que diz respeito à situação brasileira de uma guerra civil em low profile, que não vem para um primeiro plano, mas que está rolando ali de inteiro acordo. Agora, no que diz respeito à hegemonia da família patriarcal, o que nós vemos hoje com esses movimentos de extrema direita é a tentativa de fixar o que não se fixa mais, de tornar imutável o que está em mutação irreversivelmente. Esse é o meu otimismo. E por isso, esse ponto, que não é um ponto qualquer, do argumento e das práticas da extrema-direita, está fadado ao fracasso. Otimismo bem pontual, mas é a ele que eu me referi no começo de nossa conversa. Que ótimo. Que eu compartilho e acredito que é uma boa mensagem de fim de ano, né? A gente entender que esse declínio seja irreversível, que a gente realmente possa construir uma, uma sociedade ou sair desse momento de recolhimento social de uma forma mais rica e mais plural. Ô Sérgio, Sim, muito sim. obrigado por você estar com a gente aqui nessa manhã, nesse café virtual. Que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado a você, Adi, pelo convite. Para mim foi uma Eu vou, alegria. bacana. Eu vou terminar a nossa conversa colocando um teaserzinho da montagem o Zé Celso, né? Montou o Rei da Vela em Sim, 68, claro, tudo. E ele claro. remontou recentemente com Sim, sim, eu não consegui assistir, lamentavelmente. Sim, e aí, e essa aí remontagem. e aqui está 1 minuto de Rei da Vela do grande Oswald de Aham, Andrade com Zé ok, Celso. ok. É a revolução social. Fogo! Vou atear fogo às vestes! Suicídio nacional! O que foi? Abra a jaula! Somos uma barricada de abelar. Um cai, outro substitui. Bom dia para todos.
Esse foi o nosso penúltimo programa. Na quinta-feira, 31, a gente tem um especial de Ano Novo. Interessante, vocês não percam. Você que chegou agora, por favor, se inscreva no canal, se você não inscreveu ainda, dá um like. Acorda Brumadinho. Até mais.